Uma idosa enfrentou um condomínio que tentou confiscar seu amado trator, a última lembrança de seu falecido marido. Quando ameaçaram rebocá-lo, ela não hesitou. Bloqueou a entrada principal em protesto. O que era uma simples disputa revelou segredos chocantes sobre a administração, transformando sua vida e a de todos os moradores. Uma história de coragem, justiça e o poder de uma senhora determinada. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like e comente de onde está assistindo. Nunca pensei que aos 68 anos estaria travando uma batalha com um bando de snobs de condomínio por causa do meu trator. Meu trator, gente. Vocês conseguem acreditar nisso? Este veículo não é apenas uma máquina qualquer. É a última herança do meu Antônio, o último pedaço tangível que mantém sua memória viva nesse mundo. Vermelho, imponente, barulhento. E segundo a almofadinha do síndico do residencial Bosque das Palmeiras, uma aberração visual inaceitável em nosso requintado ambiente. Requintado ambiente, o escambau. Deixa eu contar como essa palhaçada toda começou. Há 8 meses, depois de 50 anos administrando nossa fazendinha no interior, vendi a propriedade. 50 anos, minha gente. Metade de um século cultivando a terra, criando animais e construindo memórias. Depois que Antônio partiu, 3 anos atrás, ficou difícil manter tudo sozinha. A decisão de vender quase me matou, mas pensei, Olga, é hora de descansar um pouco. Que descansar o quê? Se soubesse o que me esperava, teria continuado na roça até o último suspiro. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento bonitinho no tal residencial Bosque das Palmeiras. O nome é chique, mas de bosque só tem 3 palmeiras mirradas na entrada e um síndico com cara de palmito azedo. Achei que seria um lugar tranquilo para aproveitar minha aposentadoria, cultivar meu pequeno jardim e ocasionalmente usar meu adorado trator para ajudar na manutenção da horta comunitária que eu sonhava criar. Inocente, não. Uma senhora de quase 70 anos acreditando que podia trazer um pouquinho do campo para aquele pedaço de concreto cheio de regras absurdas. O que ninguém me contou, e deviam ter avisado em letras garrafais no contrato, é que condomínio de luxo é igual a prisão, só que com piscina e academia. E o carcereiro? Um tal de Ricardo Mendonça, 43 anos, síndico profissional, daqueles que vive de administrar a vida alheia. Cabelo engomado, terno impecável e um sorriso mais falso que nota de R$3. Vocês estão se perguntando. Mas, Dona Olga, a senhora não leu o regulamento antes de assinar? Claro que li, meu bem. Ou pelo menos achei que tinha lido. O documento tinha letras miúdas demais. Conspiração contra os idosos, eu digo, e em nenhum momento mencionava proibição de tratores. Falava vagamente de padrões estéticos e equipamentos inadequados, mas como ia adivinhar que meu trator, que caberia perfeitamente na garagem dupla do apartamento, seria considerado inadequado? Logo na primeira semana, gente, enquanto ainda estava desfazendo as caixas da mudança, recebi uma notificação por escrito. Um papel chique, timbrado, entregue por um porteiro de uniforme. Informava em tom solene que equipamentos agrícolas não são permitidos nas dependências residenciais, conforme seção 8, parágrafo 12 do Regimento Interno. Na hora pensei, é pegadinha, só pode. Cadê as câmeras? Mas não, era real. Peguei o papel, amassei bem amassadinho e fui pessoalmente bater na porta do escritório do síndico. Quando entrei, sem bater, confesso, lá estava ele, sentado em sua cadeira giratória de couro como um imperador em seu trono. Senhor Ricardo, comecei com a voz mais doce que consegui fingir. Deve haver algum engano. Meu trator é pequeno, fica na garagem, não incomoda ninguém. Foi presente do meu falecido marido. Ele nem levantou os olhos dos papéis que fingia ler. Senhora Olga, regras são regras, não podemos abrir exceções. O que seria do mundo sem regras, não é mesmo? O que seria do mundo sem regras? Eu vou dizer o que seria. Seria um lugar onde uma viúva poderia ter um maldito trator na garagem sem ser perseguida. Mas me contive. Respirei fundo, contei até 10, só até 5, na verdade minha paciência não dá para mais. O senhor tem noção de quanto significa este trator para mim? Foi o último presente que ganhei do Antônio antes dele partir.
50 anos de casamento, Sr. Ricardo. 50. Finalmente ele me olhou, com aquela expressão de pena ensaiada. Compreendo seu apego sentimental, Sra. Olga, mas as regras existem para manter o padrão estético do empreendimento. Talvez a senhora possa guardar algo menor como recordação. Uma foto do trator, quem sabe? Uma foto? Uma foto? Como se uma fotografia pudesse substituir o ronco do motor, o cheiro de diesel, as memórias de Antônio fazendo manobras na fazenda. Saí daquele escritório bufando, com as bochechas ardendo de raiva e lágrimas teimosas querendo cair. Mas Olga, Pereira não chora na frente de almofadinhas de condomínio. Chorei depois sozinha, sentada na poltrona que trouxe da fazenda, olhando para o trator estacionado na garagem. Foi nesse momento que decidi. Não vou me curvar. Nunca me curvei na vida. Não seria um papelzinho com timbre dourado que me faria dobrar os joelhos agora. Sou teimosa, determinada e leal até o fim. Características que me mantiveram firme durante décadas, administrando uma propriedade rural. O conflito interno que me perseguia era: até que ponto devo abrir mão do que me define para me encaixar neste novo mundo de regras arbitrárias? A resposta veio como um raio, nem 1 centímetro. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Uma guerra silenciosa, estratégica, do jeito que uma senhora de idade sabe fazer. Afinal, não cheguei aos 68 com a saúde perfeita e todas as faculdades mentais intactas à toa. Minha primeira ação de resistência: pintei o muro da minha casa. Sim, isso mesmo que você ouviu. Contratei um rapaz que fazia grafites, um moço muito educado, diga-se de passagem, e mandei cobrir aquela parede branca e sem graça com um belíssimo mural de flores silvestres. Cores vivas, vibrantes, o tipo de coisa que faria o síndico engasgar com o café da manhã ao sair de casa e se deparar com aquela explosão de vida. As vizinhas adoraram, principalmente Dona Eunice, do 302, e Dona Célia, do 305, duas senhoras que logo se tornaram minhas aliadas na batalha contra a tirania condominial. O conselho do condomínio, no entanto, não compartilhou do mesmo entusiasmo. 3 dias depois, 3 dias, gente, recebi outra notificação, agora alegando alteração não autorizada da fachada. A multa, R$1.500 por algumas flores pintadas. Com esse dinheiro eu abastecia meu trator por um ano inteiro na fazenda. Foi durante uma tarde de chá com minhas novas amigas que descobri que não era a única insatisfeita com a administração tirânica. Dona Eunice havia sido proibida de pendurar suas roupas no varal portátil da varanda. Compromete a estética visual do Bloco C. E Dona Célia recebera uma advertência por alimentar os passarinhos. Atrai pragas urbanas. Pragas urbanas. Os únicos parasitas que vi por ali usavam terno e gravata. Naquela tarde, entre xícaras de chá de camomila e biscoitos amanteigados, formamos oficialmente a Liga das Senhoras do Bosque. Parece nome de grupo de tricô, eu sei, mas era nossa frente de resistência. 3 viúvas, somando mais de 200 anos de experiência de vida, decididas a não deixar um bando de esnobes ditar como deveríamos viver nossos últimos anos. Nossa primeira reunião oficial aconteceu no meu apartamento. Dona Eunice trouxe um caderno onde anotamos todas as regras absurdas que encontramos no tal regimento interno. Eram tantas que precisamos de 2 tardes inteiras para catalogar tudo. Dona Célia, que tinha sido secretária de um escritório de advocacia antes de se aposentar, apontou várias cláusulas que beiravam a ilegalidade. Olga, ela disse, ajustando os óculos na ponta do nariz, eles não podem simplesmente confiscar seu trator. Isso é propriedade privada. No máximo podem aplicar multas, mas confiscar? Nem o governo faz isso sem mandado judicial. Aquilo acendeu uma luz na minha cabeça. O síndico estava blefando. Estava contando com a nossa ignorância, com a ideia de que 3 velhinhas não conheceriam seus direitos. Mal sabia ele que estava mexendo com a pessoa errada. Marido de fazendeiro aprende cedo a não se deixar enganar, por ninguém. Nem por compradores de gado, nem por vendedores de sementes e certamente não por um síndico metido à besta. Enquanto planejávamos nossas estratégias de resistência, o inverno chegou com tudo, e com ele as chuvas intensas típicas da nossa região. Foi numa quinta-feira à noite
que o sistema de drenagem do condomínio mostrou sua verdadeira face. Incompetente. A água começou a acumular na área comum, inundando rapidamente os jardins, a área de lazer e ameaçando chegar às garagens. O síndico convocou uma reunião de emergência no salão de festas. Lá estava ele, com sua prancheta e seu ar de importância, explicando que precisariam contratar uma empresa especializada, que o orçamento seria alto, que levariam pelo menos 3 dias para iniciar o trabalho. 3 dias? Levantei minha voz no meio da multidão de moradores encharcados e irritados. Em 3 dias estaremos pescando nas escadas do condomínio. Ricardo me olhou como quem vê uma mosca na sopa. A senhora tem alguma solução melhor? Dona Olga? Ah, se ele soubesse o quanto eu esperava por essa pergunta. Tenho sim, seu Ricardo. Tenho um trator. Um trator equipado com pá carregadeira que pode abrir canais de escoamento em questão de horas. Aquele mesmo trator que o senhor quer que eu remova. O silêncio que se seguiu foi cinematográfico. Todos os olhares oscilando entre mim e o síndico, como numa partida de tênis particularmente tensa. Vi o pomo de Adão dele subir e descer, enquanto engolia seco. Isso não seria adequado, ele gaguejou. Precisamos seguir protocolos, contratar empresas certificadas, com seguro e... Foi interrompido por um estrondo. Parte do muro dos fundos havia cedido com a pressão da água, agravando ainda mais a situação. Agora a água da rua entrava sem cerimônia, como se tivesse recebido um convite VIP para a festa do desastre. Protocolos não vão segurar essa água, seu Ricardo, falei, já me levantando. Quem prefere esperar pela empresa certificada, fique aqui discutindo orçamentos. Quem quer resolver o problema, me siga até a garagem. Para minha surpresa, e certamente para o horror do síndico, quase todos se levantaram e me seguiram. Fui até minha garagem. Liguei meu fiel trator vermelho, que graças a Deus eu nunca havia tirado de lá apesar das ameaças, e o conduzi para fora. O rugido do motor ecoou pelo condomínio como um grito de libertação. Nas 6 horas seguintes, sob chuva intensa, trabalhamos como um formigueiro organizado. Eu no trator, abrindo canais e movendo entulhos, os vizinhos mais jovens com pás e enxadas improvisadas, as senhoras coordenando tudo e servindo café quente para os trabalhadores. Até mesmo os adolescentes largaram os celulares para ajudar. Filmando tudo, claro, mas ajudando. Por volta das 3 da manhã, exausta mas realizada, desliguei o motor do trator. A água já escoava ordenadamente pelos canais que abrimos, e o nível havia baixado consideravelmente. Os moradores encharcados e enlameados me aplaudiam. Aplaudiam uma senhora de 68 anos coberta de lama da cabeça aos pés. Naquele momento, senti que Antônio estaria orgulhoso. Eu estava usando seu presente exatamente como ele teria feito, para ajudar os outros. O síndico? Bem, ele ficou observando de longe, debaixo de um guarda-chuva, com a cara mais amarrada que defunto em velório. Não moveu um dedo para ajudar, mas também não teve coragem de interferir quando viu a mobilização geral dos moradores. Na manhã seguinte, ainda recuperando minhas forças depois da noite heróica, recebi uma visita inesperada. Era Maurício, o presidente do conselho do condomínio, figura que eu só conhecia de nome e que raramente aparecia nas reuniões. Um senhor de seus 70 anos com aquele tipo de elegância discreta que não precisa se anunciar. Dona Olga, ele começou, sentando-se na cadeira que ofereci. Vim pessoalmente agradecer pelo que a senhora fez ontem. Foi extraordinário. Desconfiei. Na minha experiência, elogios são frequentemente o prelúdio de um golpe. Só fiz o que qualquer um com um trator faria, seu Maurício. Ele sorriu. Justamente. A questão é que ninguém mais tinha um trator, não é? E isso me fez pensar sobre certas regras do nosso regimento. Levantei uma sobrancelha cética. O mesmo regimento que diz que meu trator é uma aberração visual? Exatamente esse. Ele concordou para minha surpresa. Sabe, dona Olga, eu estive fora nos últimos meses cuidando da saúde da minha esposa. Deixei a administração nas mãos do Ricardo e, pelo visto, ele aproveitou minha ausência para, digamos, fazer algumas modificações no regimento sem passar pela aprovação devida da Assembleia Geral. Aquilo foi como música para meus ouvidos cansados.
Está me dizendo que as novas regras são ilegais? Não tão rápido. Ele ergueu as mãos em um gesto conciliador. Digamos que foram implementadas por caminhos não convencionais. O que me leva ao verdadeiro motivo da minha visita. Gostaria de convidá-la para participar da comissão organizadora da festa junina do condomínio. A mudança de assunto me pegou de surpresa. Festa junina? Estávamos falando sobre regimentos ilegais e agora ele queria discutir quermesse? Seu Maurício, com todo respeito, o que uma coisa tem a ver com a outra? Ele se inclinou para a frente, baixando a voz como quem compartilha um segredo de Estado. A festa junina é quando todos os moradores estarão reunidos, inclusive os membros do conselho. Será a oportunidade perfeita para apresentarmos uma revisão do regimento votada em Assembleia Extraordinária que convocarei para o mesmo dia. E quero a senhora ao meu lado, como representante do Bloco C. Comecei a entender seu jogo. Aquele senhor era mais esperto do que aparentava. E, enquanto isso, o Ricardo vai continuar com suas ameaças de rebocar meu trator? Ah, quanto a isso, ele sorriu levantando-se para sair. Digamos que depois do evento de ontem, seria um suicídio político ele mexer com a heroína do trator. É assim que estão te chamando nas redes sociais, sabia? Os jovens do condomínio postaram vídeos que já têm milhares de visualizações. Depois que Maurício saiu, corri para o computador. Sim, esta senhora de idade sabe mexer nessas tranqueiras. E procurei pelos tais vídeos. Meu Deus do céu, lá estava eu, dirigindo meu trator vermelho na chuva, com uma determinação no rosto que nem eu mesma reconheci. As legendas eram hilárias. Vovó do trator salva. Condomínio enquanto síndico assiste. Quando a administração falha, chame a fazendeira aposentada. 68 anos de pura garra. Se Antônio pudesse ver isso, ele sempre dizia que eu tinha um gênio forte demais para ficar escondido na fazenda. Parece que estava certo. Aceitei o convite de Maurício e mergulhei de cabeça na organização da festa junina. Foi uma estratégia perfeita para conhecer mais moradores e fortalecer alianças. A Liga das Senhoras do Bosque expandiu consideravelmente, incluindo agora não apenas idosas, mas também mães solteiras cansadas das regras que proibiam crianças de brincar nas áreas comuns, e jovens casais irritados com a proibição de churrascos nas varandas. Em uma das reuniões de organização, sugeri algo ousado: usar meu trator como parte da decoração da festa. Podemos decorá-lo como um grande caipira, com chapéu de palha e tudo. As crianças podem tirar fotos sentadas nele. Para minha surpresa, a ideia foi aprovada com entusiasmo. O síndico estava presente, mas permaneceu estranhamente calado, provavelmente sentindo que os ventos haviam mudado. Os preparativos para a festa avançavam bem quando recebi a visita de Dona Célia uma tarde. Seu rosto normalmente sereno estava tenso. Olga, precisamos conversar, ela disse assim que entrou. Descobri algo perturbador sobre a administração do condomínio. Sentei-me, preparada para o pior. O que foi, Célia? Ela abriu uma pasta que trazia consigo. Lembra que comentei que achava as taxas condominiais muito altas para os serviços que recebemos? Bem, eu pedi para meu sobrinho contador dar uma olhada nos balancetes dos últimos meses. Olha isso. Os documentos que ela me mostrou eram complexos para mim, mas as discrepâncias eram claras mesmo para olhos leigos. Havia despesas registradas para serviços que nunca foram realizados, empresas de fachada recebendo pagamentos mensais e, o mais chocante, uma taxa administrativa especial, que ia diretamente para uma conta pessoal. Isso é, desfalque? Perguntei, sentindo um misto de raiva e confirmação das minhas suspeitas. Pior, respondeu Célia. É uma operação sistemática, e pelo que meu sobrinho apurou, isso acontece há pelo menos 2 anos, desde que Ricardo assumiu como síndico. A descoberta explicava muita coisa. A insistência em regras estritas que mantinham os moradores intimidados, a falta de transparência nas reuniões, o desaparecimento conveniente de verbas que deveriam ir para a manutenção. Não era apenas um síndico tirano. Era um ladrão de terno e gravata. O que fazemos com isso, Célia? Ela ajustou os óculos com aquele olhar determinado que eu tinha aprendido a admirar. Reunimos mais provas, apresentamos na Assembleia.
extraordinária durante a festa junina e depois delegacia de polícia. Nas semanas seguintes, nos transformamos em detetives amadoras. Dona Eunice, com seu jeito doce e inofensivo, conseguiu acesso a mais documentos só para dar uma olhadinha, querido, no escritório da administração. Eu, usando meus contatos na antiga vida rural, descobri que as tais empresas prestadoras de serviço pertenciam a um cunhado do Ricardo. E Célia, com a ajuda do sobrinho, seguiu o rastro do dinheiro desviado. Há 3 dias da festa junina, quando já tínhamos um dossiê respeitável montado, aconteceu o que eu mais temia. Ao voltar das compras, encontrei um adesivo fluorescente colado no meu trator. Veículo irregular. Será removido em 48 horas. E para completar o quadro, um guincho estacionado estrategicamente próximo à minha casa. Era a declaração de guerra final. O síndico provavelmente descobrira nossa investigação e decidir agir antes que pudéssemos expô-lo. Liguei imediatamente para Maurício, mas caí na caixa postal. Tentei Célia e Eunice, mas ambas estavam no salão de beleza se preparando para a festa. Ironicamente, a mesma festa onde planejávamos derrubar o síndico. Sozinha e sem tempo para elaborar estratégias complexas, fiz o que qualquer fazendeira sob ataque faria. Parti para o contra-ataque direto. Na madrugada seguinte, às 5 em ponto, horário em que aprendi a acordar depois de décadas na roça, liguei o motor do meu fiel companheiro vermelho. O rugido ecoou pelo condomínio ainda adormecido, provavelmente provocando pesadelos. No síndico. Manobrei o trator para fora da garagem e o conduzi lentamente até a entrada principal do condomínio. Posicionei-o estrategicamente de modo que bloqueasse parcialmente o acesso. Os carros ainda conseguiriam passar, mas teriam que reduzir a velocidade e fazer uma manobra complicada. Não queria impedir ninguém de ir trabalhar, apenas chamar a atenção para o absurdo da situação. Estacionei, desliguei o motor e sentei-me no capô com uma placa improvisada que dizia: tradição não se confisca. Depois tirei da bolsa meu crochê, porque mesmo em protestos, uma senhora produtiva não perde tempo. E comecei a trabalhar em um gorro enquanto esperava o circo pegar fogo. Não demorou muito. O primeiro a aparecer foi o porteiro noturno, com os olhos arregalados como se estivesse vendo uma assombração. Dona Olga, a senhora está bem? Perfeitamente bem, meu filho. Só exercendo o meu direito de protesto pacífico. Aceita um café? Ofereci a garrafa térmica que havia trazido comigo. O coitado recusou, obviamente em pânico, e correu para telefonar para alguém, provavelmente o síndico. Em poucos minutos, moradores começaram a sair para trabalhar e se depararam com a cena. Uma senhora de cabelos grisalhos, fazendo crochê tranquilamente sentada sobre um trator vermelho que bloqueava parcialmente a entrada do condomínio de Desduque Luxo. As reações foram diversas. Alguns buzinaram irritados, outros pararam para perguntar o que estava acontecendo. E, surpreendentemente, muitos ofereceram apoio quando expliquei resumidamente a situação. O síndico quer confiscar meu trator, que salvou o condomínio da inundação. E, além disso, descobrimos que ele anda desviando nosso dinheiro. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em 1 hora eu não estava mais sozinha. Dona Eunice e Dona Célia apareceram, ainda com os cabelos enrolados em bobs, sacrificando o penteado da festa em nome da revolução. Trouxeram cadeiras, dobráveis, mais café e bolinhos de chuva recém-fritos. Foi quando o síndico finalmente apareceu, acompanhado por 2 seguranças particulares com cara de poucos amigos. Seu rosto estava vermelho como um pimentão maduro, a testa brilhando de suor apesar do frio da manhã. "Isso é um absurdo!" ele gritou, apontando o dedo para mim como se fosse uma arma. "A senhora está obstruindo a passagem, causando transtornos, violando vários artigos do regimento interno." De cima do meu trono improvisado, olhei calmamente para ele. "Regimento interno? Aquele mesmo que o senhor alterou ilegalmente sem aprovação da Assembleia? Ou está falando do regimento que permite desviar dinheiro do condomínio para contas pessoais?" O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com faca. Os seguranças trocaram olhares desconfortáveis. Os moradores que assistiam à cena aproximaram-se mais, sentindo que algo grande estava para acontecer. "Não sei do que a senhora está falando." Ele tentou blefar, mas sua voz tremeu ligeiramente. "Isso é difamação.
Vou processá-la por... Isso! Dona Célia, minha heroína de óculos e bobs, deu um passo à frente com sua pasta de documentos. Difamação exige mentira, seu Ricardo. Com provas, chama-se denúncia. E adivinha só o que temos aqui? Foi nesse momento que notei algo inusitado. Câmeras. Não apenas de celulares dos moradores curiosos, mas câmeras profissionais. Aparentemente, alguém havia alertado a imprensa local sobre o protesto da Vovó do Trator. Um furgão de uma emissora de TV estava estacionado do lado de fora do condomínio e repórteres tentavam convencer o porteiro a deixá-los entrar. O síndico também percebeu e seu rosto passou de vermelho para branco em segundos. Tentou dar meia volta e escapar, mas foi cercado por moradores furiosos que agora exigiam explicações sobre as acusações que acabaram de ouvir. Foi o caos. Gritos, acusações, celulares filmando tudo. No meio da confusão, vi Maurício chegando, apressado, com um homem de terno que descobri depois ser o advogado do condomínio. Eles conseguiram acalmar parcialmente os ânimos e propuseram uma assembleia extraordinária imediata no salão de festas. Relutantemente, desci do meu trator, não sem antes garantir que ninguém o rebocaria na minha ausência, e acompanhei a multidão até o salão. Foi a reunião mais tensa e reveladora da história do Bosque das Palmeiras. Célia e seu sobrinho apresentaram as provas do desvio de dinheiro, com gráficos e tudo mais. Eunice revelou documentos que mostravam como o síndico havia alterado o regimento sem seguir os procedimentos legais. E eu fiz o que faço de melhor. Falei sem rodeios sobre como estávamos sendo enganados e intimidados por um sistema que deveria nos proteger. O síndico tentou se defender, mas cada argumento seu era derrubado por mais provas. Quando finalmente percebeu que estava acuado, tentou uma última cartada. Tudo isso é uma velha louca do trator. Ela nunca se adaptou às regras civilizadas do condomínio e agora quer me destruir. Pois seu erro fatal, chamar uma senhora respeitada de velha louca na frente de dezenas de testemunhas, incluindo repórteres que já haviam conseguido entrar, suicídio social completo. A Assembleia votou unanimemente pelo afastamento imediato do síndico e pela abertura de uma auditoria completa nas contas do condomínio. Maurício foi nomeado síndico interino até as próximas eleições, marcadas para dali a um mês. E quanto ao meu trator? Bem, essa foi a cereja do bolo. Uma cláusula especial foi adicionada ao regimento, aprovada por aclamação. Equipamentos de utilidade comunitária, incluindo o trator da Unidade 47, estão isentos de restrições quando utilizados para benefício coletivo. Para completar, fui convidada a integrar o novo Comitê de Infraestrutura e Emergências do condomínio. A festa junina, ironicamente, aconteceu no dia seguinte como planejado, mas em vez de ser apenas mais um evento social, transformou-se numa celebração da vitória dos moradores contra a corrupção. Meu trator, decorado com bandeirinhas coloridas e um enorme chapéu de palha, foi a atração principal. Crianças faziam fila para tirar fotos sentadas nele, enquanto seus pais me cumprimentavam como se eu fosse uma celebridade. Hoje, 6 meses. Depois daquele confronto memorável, as coisas estão muito diferentes no Bosque das Palmeiras. Ricardo responde a um processo criminal por apropriação indébita e formação de quadrilha. Descobrimos que ele operava esquemas semelhantes em outros 2 condomínios. As taxas condominiais foram reduzidas em 30% após a auditoria completa e a eliminação dos contratos fraudulentos. E meu trator? Bem, ele está oficialmente registrado como equipamento de emergência comunitária. 2 vezes por semana, dou aulas de jardinagem para as crianças do condomínio, usando-o como ferramenta educativa. A horta comunitária que sonhei criar ocupa agora um espaço privilegiado, próximo à área de lazer. Produzimos alface, tomates, cenouras e até mesmo morangos, que são distribuídos entre os moradores ou doados para uma instituição de caridade local. O mais surpreendente, o novo síndico eleito, Maurício, me convidou para liderar o Comitê de Infraestrutura permanentemente. Precisamos de gente que saiba fazer as coisas acontecerem, disse ele durante a posse, e que tenha coragem de enfrentar o sistema quando necessário. Às vezes, quando estou sentada no meu trator vermelho, regando os canteiros de hortaliças,
Com o sol da tarde batendo no rosto, sinto que Antônio estaria orgulhoso. Não apenas por eu ter mantido seu precioso presente, mas por ter transformado um conflito em uma oportunidade de construir uma comunidade melhor. Aquele trator que ele me ensinou a dirigir entre risos e muita paciência acabou se tornando um símbolo de resistência e união. Quem diria que aos 68 anos eu me tornaria uma espécie de heroína local? As crianças me chamam de vovó do trator, os adultos me cumprimentam com respeito nos corredores e, o melhor de tudo, 3 outros condomínios da região me convidaram para dar palestras sobre como combater a tirania condominial. Virei palestrante na terceira idade, vejam só. E o trator continua lá, vermelho e imponente na minha garagem. Às vezes, nas noites mais silenciosas, eu desço, sento no banco do motorista e converso com Antônio. Conto como seu presente mudou não apenas a minha vida, mas a de toda uma comunidade. Como transformou uma viúva solitária em uma líder comunitária. Como me deu um novo propósito, quando achei que só me restava assistir novelas e fazer crochê até o fim dos meus dias. Antônio, digo para o vazio que ainda dói depois de 3 anos, você sempre disse que eu era teimosa demais para o meu próprio bem. Parece que minha teimosia finalmente serviu para alguma coisa boa. E juro que às vezes, quando o vento sopra de um jeito especial pela garagem, posso ouvir sua risada rouca me respondendo: eu sempre soube, Olga. Sempre soube. A verdade é que nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Nunca é tarde para se reinventar. E definitivamente nunca, jamais é tarde para bloquear a entrada de um condomínio com um trator quando a burocracia e a corrupção tentam te engolir. Ah, e se algum dia você passar pelo residencial Bosque das Palmeiras e vir uma senhora de cabelos grisalhos dirigindo um trator vermelho pelos jardins, buzine. Provavelmente sou eu, a vovó do trator, ainda fazendo o que sei fazer de melhor: causar a revolução necessária com um sorriso no rosto e as mãos firmes no volante. Porque essa é a lição que aprendi nessa jornada toda. Quando tentam confiscar seu trator, seja ele literal ou metafórico, não entregue. Bloqueie a entrada principal e force todo mundo a encarar o problema. Às vezes, uma senhora teimosa em um trator vermelho é tudo que o mundo precisa para girar um pouquinho mais justo. E agora, se vocês me dão licença, tenho que ir. A reunião do Comitê de Infraestrutura começa em meia hora. E como dizem por aí, sou conhecida por minha pontualidade impecável. Afinal, quem dirige trator aprende que na vida, assim como na lavoura, o tempo certo é tudo. Até a próxima história de rebeldia senil. E lembrem-se, idade é só um número, teimosia é um superpoder, e um bom trator vale mais que 1000 palavras em um regimento interno mal escrito.